Olá, seguidores do Lê em Campo, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lê em Campo, dessa vez com o convidado Diogo Medeiros. Ele tem um longo currículo, do qual eu tenho a grande alegria de tê-lo assim tão próximo, e tanto na parte profissional, como principalmente como hoje um amigo, e que eu tenho muito orgulho da trajetória. Eu quero que você se apresente, então, apresente o seu currículo, apresente a sua experiência, e muito dessa experiência vai trazer aqui o porquê, né, de eu ter convidado você para falar sobre negócios no esporte, né, Diogo? Acho que não tem uma semana que eu não abra meu WhatsApp, que não tem um áudio seu falando, meu, tem tal coisa aqui rolando, é muito legal, muito promissor, bora, né? Então é muito interessante nós, como operadores do direito, nós, né, nesse trabalho jurídico para o direito desportivo, para o esporte, nessa esfera jurídica, como a gente acaba, não tem como desassociar ou não, ou se esquivar, né, de negócios, né, não só na parte contratos, não só na parte contencioso, o consultivo também, né, parecer jurídico e tudo mais, mas acaba fazendo essas pontes, né, acaba fazendo, enfim, essa parte anterior ao que a gente, né, ao que chega realmente na nossa mesa, que são os contratos. Então, Diogo, muito bem-vindo, muito obrigada pelo convite, ansiosa aqui para ouvir todas as tantas contribuições que você tem, principalmente pela experiência prática, né? Que acho que o podcast demanda muito isso, essa conversa mais prática, talvez não tão teórica. Então, fique à vontade, se apresente e fale um pouquinho aí desse seu, enfim, tanto a sua atuação acadêmica como prática, né? Como profissional, como advogado enfim, a bola está contigo. Bom, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estão conectando e assistindo a gente, ou nos ouvindo, principalmente nesse podcast. É uma grande satisfação fazer parte desse projeto maravilhoso que o Lê em Campo iniciou, já de há muito tempo, primeiro com as partes escritas, os grandes textos e os colunistas que sempre colocam o material de primeira linha e sempre na vanguarda do mercado, né? Isso é muito importante. A sua coluna mesmo, doutora Ana Mizutori, é uma das mais acessadas no site e uma das que todo mundo procura saber o que está acontecendo no esporte em geral. O Brasil, a gente sabe que é muito focado no esporte, principalmente no futebol, mas tivemos agora um Pan-Americano que mostrou a pujança do povo brasileiro em todos os outros esportes, principalmente as mulheres, que superaram os homens nas conquistas das medalhas desse Pan-Americano. O Brasil teve uma grande evolução, terminou o Pan-Americano em segundo lugar com 66 medalhas de ouro, e sendo que 33 delas, ou mais, deixa eu dar uma olhadinha até nos números, mas são conquistas das mulheres. Isso deixa a gente muito feliz em saber que o esporte no Brasil não foi deixado de lado e está cada vez melhor, e como sempre, a gente almejando o grande lugar no pódio, lá, o lugar mais alto no pódio. Como você mesmo disse, Ana, e agradeço pela sua apresentação, vou falar um pouquinho do currículo acadêmico também, que é muito importante. Até conheci você e grandes outras personalidades no mestrado da PUC. Acho importante o profissional do direito estar sempre buscando atualização, se aperfeiçoando, porque o direito é isso, é dinâmico, o direito acompanha a sociedade. Às vezes, uma lei ela é feita durante um determinado momento histórico e, para aquele momento, ela é válida. Mas é importante que o profissional do direito e os demais profissionais, os políticos do setor legislativo, estejam sempre de olhos atentos às necessidades do dia a dia e das atualidades da população. Muito interessante no Brasil, faz-se presente, e às vezes eu posso até falar que pouco utilizada, a lei de incentivo esportivo, que é uma lei que pode unir vários setores e dar uma liberdade maior para o esporte poder conquistar mecanismos de produção, de geração de receitas, e com isso melhorar a qualidade do treinamento dos atletas, e isso envolve material esportivo, publicidade e várias outras oportunidades para stakeholders do negócio. Bom, no direito desportivo eu acabei começando em 2019, não é tão longe a minha atuação nessa área, mas já é muito efetiva, graças aos bons contatos que eu tive durante a carreira toda como advogado. Sou formado desde 2005 e trabalho na área pública desde então com a Ferreira Neto Advogados, fazendo defesas de Tribunal de Contas do Estado para as prefeituras, Sociedade de Economia Mista e todos os entes que utilizam verba pública. Isso me trouxe uma vontade
de conhecer um pouco mais outras áreas, até para ajudar as prefeituras e os prefeitos com a atuação deles. Em 2019, eu tive a oportunidade pelo escritório e pelo trabalho de direito arbitral que nós efetuamos no escritório, de ir para Lisboa, conhecer um pouco mais da arbitragem desportiva através do Júri Esportes em Lisboa. Lá tivemos a presença e grandes ensinamentos e orientações dos ministros do TST, como o ministro Guilherme Caputo Bastos, o ministro Agra Belmonte e vários outros notáveis do direito. E me encantou demais saber que existia essa área do direito, que era o direito desportivo. E desde aquele momento, eu confesso que causei um certo problema na minha família e no meu escritório, porque resolvi largar o mestrado de Direito Portuário e entrar no mestrado de Direito Desportivo na PUC. Muito importante falar desse mestrado da PUC, que é um dos primeiros da América Latina, e uma grande oportunidade para os profissionais do direito que desejam atuar nessa área. É um ambiente acadêmico, mas onde é possível fazer muito network, e você com certeza vai aprender sobremaneira de todas as esferas do direito, não só do direito desportivo, mas as conexões que são feitas lá, a gente pode se valer e atualizar e melhorar sempre o cenário do direito desportivo como um todo. Mas aqui eu entrei para falar esse pedaço por quê? Porque na área pública, se você pensar, todas as prefeituras têm Secretaria Municipal de Esportes. E as secretarias municipais de esporte muitas vezes ficam refém do orçamento que lhes é destinado, que geralmente não é muito. Mas com a lei do incentivo esportivo, e agora eu vou até estender um pouquinho, porque não é só a lei de incentivo esportivo, a da cultura e a da educação, as 3 leis de incentivo elas podem ser utilizadas para o esporte de uma forma em geral. Basta a gente conseguir conectar os projetos a essas áreas específicas. Ou seja, dinheiro para fazer o trabalho nunca vai faltar. Além do que, a lei de incentivo ela é promovida principalmente pela renúncia fiscal, que é dada às empresas, tanto em esferas municipal, estadual quanto federal, para estimular a ajuda nas áreas onde o governo não consegue chegar. Eu até escrevi outro dia naquele threads do Instagram, que eu costumo dizer que é um abraço quente entre o setor privado e o setor público. É uma forma de democratização da distribuição de verbas. Onde o governo não consegue aportar o dinheiro, a gente pode buscar nos órgãos privados. E as empresas se interessam muito, por incrível que pareça, elas são interessadas na área social também. Muito se diz hoje, a gente vive num momento político dicotômico, antitético, até de um lado bem ou do outro lado mal, de acordo com o que você fala, agrada a uns, de acordo com o que você fala, desagrada a outros, mas de uma forma geral a gente pode ver que as empresas elas são interessadas sim em ajudar o assistencialismo social, até porque essa renúncia que elas recebem seria um pagamento que ela deveria fazer para a União, então um pagamento de imposto de renda, por exemplo. Ela, ao invés de pagar 100% do imposto de renda para a União, ela vai redestinar uma porcentagem X para um projeto aprovado e autorizado. Então, o governo, de uma certa forma, está se valendo também desse dinheiro da empresa. E mais do que tudo, como a Ana falou, é importante a gente pensar no dinheiro e no negócio do esporte, porque o esporte precisa de dinheiro, principalmente o esporte de alto rendimento, mas não só ele, como o desporto de formação, o desporto educacional e todas as outras formas de desenvolvimento do esporte em si, até mesmo do lazer. É interessante a gente falar disso e relembrar que a Lei de Incentivo ao Esporte é a Lei 11.438 de 2006. A gente tem visto aí que a atuação dos órgãos privados e dos setores públicos em conjunto pode gerar esses grandes benefícios, como esses benefícios que acabamos de ter no Pan-Americano. A gente, se parar para pensar, em 2015, o Brasil teve 141 medalhas, sendo 42 de ouro. Em 2019, já houve uma evolução razoável, tivemos 168 medalhas, sendo 54 de ouro. E nesse ano de 2023, sendo o recorde histórico da participação brasileira em Jogos Pan-Americanos, tivemos um número de conquistas de 205 medalhas, sendo 66 delas de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. Na ginástica rítmica, por exemplo, o Brasil varreu todas as competições, ganhou todas de ouro no que podia. Então, basta que a gente tenha um olhar um pouco mais atento para as necessidades do mercado
e encontrar brechas para atuação empresarial, ou mesmo para atuação política dentro desses meios, mas visando sempre a linha de frente. Como chegar corretamente o dinheiro lá em quem precisa. No atleta de formação, no atleta educacional, que aí digo das escolas, das universidades, dos jogos universitários, que também são muito importantes, saem muitos atletas dos jogos universitários, e também atento à possibilidade de faturamento também do profissional, não só do direito, aí podemos destacar os jornalistas, os publicitários, os gestores, acionistas e, por que não, cineastas. Acabei de ver hoje, acho que vai ter um documentário na Netflix da Fórmula 1 apresentado pelo Keanu Reeves. Então, a gente vê que o esporte acaba se conectando também com o entretenimento. Isso é um olhar que a gente deve manter atento, principalmente para a geração de riquezas. Há uma linha do direito desportivo hoje que considera uma nova vertente, que seria o sportainment, que é o esporte envolvido com entretenimento. Aí realmente é a grande fatia do mercado que a gente tem visto agora, porque gera engajamento, gera vontade de assistir e, por conta disso, gera receita também. Outra necessidade bacana do sportainment, a gente consegue ver aí nas finais dos campeonatos, quando os times fazem aquele show de fogos, show de música antes de começarem os jogos. A própria NFL, que há muitos anos tem no intervalo dela como um grande momento do jogo, muitas vezes a final do futebol americano ela é mais procurada para ser vista pelo show que vai ter e não pela final em si. E os artistas, os mais renomados internacionalmente, que são agraciados com esse momento, é como se fosse a grande premiação da carreira deles. Lembrando que um dos primeiros shows da NFL foi o Michael Jackson que fez. Então, são top of mind do pop, do rock, do entretenimento da música, e a gente consegue ver essa ligação entre música, esporte e cinema, pensando, e por que não, dos jogos eletrônicos também, porque se você pegar para pensar em números, os jogos eletrônicos hoje, eles geram mais dinheiro que o futebol, a música e o cinema juntos. Então, muitas vezes você tem aquele seu filho, aquele seu sobrinho, que vara a noite jogando videogame, e você fala, esse menino está viciado em jogo. Não, não é isso, é um momento de cyberlogia, que nós talvez tenhamos que nos adequar para novas gerações que estão chegando aí. E pensar que isso pode gerar riqueza. E dentro daquele mundo virtual, ele tem uma conexão no Brasil, fora do Brasil, em várias partes do mundo, acaba aprendendo outras línguas e tem amizades, mesmo de forma virtual, mas que em algum certo momento se tornam possíveis de encontros, de realização, de sociabilização. Então, o que a gente vê nisso é uma infinidade de oportunidades que o esporte acaba gerando. Eu lembro quando eu era mais jovem, não vou falar quando para não ficar muito ruim para mim aqui, mas era muito comum ver várias vezes a propaganda, esporte é vida, esporte é saúde, pratique esporte. Há muitos anos já não tem sido visto tanto assim. E a gente vê um aumento da marginalidade, um aumento da drogadição, um aumento da evasão escolar. Por quê? Porque falta interesse. Quando a pessoa não tem interesse, não gera engajamento, que é uma palavra mais comum hoje. E não gerando engajamento, não gera produção. Então, uma criança, às vezes, tem mais oportunidades, ou ela acha que tem mais oportunidades fora desse segmento que a gente está falando, ela não vai perder tempo com aquilo, por mais que o pai brigue ou não. E não estou falando aqui das classes A, e B e C, estou falando de D e E também. E não podemos esquecer essas classes não, porque nossos maiores atletas, do futebol principalmente, vieram das áreas mais precárias que a gente pode imaginar. E nem por isso eles se tornaram pessoas piores. Por quê? Porque eles quiseram se tornar pessoas melhores. E buscaram um esporte para conseguir isso. Então, para a primeira entrada e palavra, eu acho que essa é a minha apresentação inicial. Agora, do setor acadêmico, eu tenho uma grata satisfação de fazer parte, assim como você, minha confreira, de Academia Nacional do Direito Desportivo. Hoje é laboratório de pesquisa da Academia Nacional do Direito Desportivo, que faz um trabalho magnífico, muitas vezes até amparando
o Legislativo no Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, em projetos especiais. A própria lei da SAF mesmo foi muito debatida nas áreas acadêmicas durante quase 2 anos, ou mais até ser promulgada. Até você mesma pode falar um pouco mais disso, que trabalhou com um escritório que foi muito atuante na feitura da lei, na realização, né, da Lei 14.193 de 2021, e a gente tem que ficar atento a essas oportunidades também. Então, da área acadêmica, é uma grata satisfação fazer parte da Academia Nacional e da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Mas esse primeiro momento era isso que eu queria falar. Temos muito mais coisa para debater, mas também não há que a gente ficar verbalizando um juridiquês. Então, tentar fazer mais esse bate-papo corrido e para que seja interessante e vocês nos ouçam e busquem mais informação, tanto no site do Lei em Campo, como da Academia Nacional de Direito Desportivo. Esse é meu primeiro momento, doutora. Nossa, não sei nem o que mais dá para contribuir. Acho que você foi muito amplo, você conseguiu estender bastante o que você chamou de fala inicial, tá bem bacana, assim, acho que você conseguiu ir de vários lados. É muito legal porque a gente tem, como ouvinte aqui do Lei em Campo, assim como as pessoas que acompanham as colunas, os textos de lá também, desde profissionais dos quais a gente aprendeu, né, desde os profissionais dos quais são nossas referências de aprendizado, de experiência na prática, como muitas pessoas que querem entrar, que se interessam pelo esporte e que querem, de alguma forma, entrar, né, ter sua atuação profissional no esporte, são advogados, não sabem qual é o caminho, e aí a gente percebe, a partir desse tema escolhido para hoje, né, do qual você fala realmente muito bem, trouxe aí dados e exemplos muito importantes para mensurar o que você está trazendo, né, e aquilo, a gente de fato poderia até ficar mais na teoria, mas é muito bacana e fica muito palpável para esse público que às vezes não atua, mas tem interesse, em enxergar quanto que a gente pode realmente atuar, né? Eu acho isso muito interessante. Uma coisa que você comentou, eu estava acompanhando a PUC, né? O nosso professor, a gente, né, fomos colegas no mestrado da PUC em Direito Esportivo, e o coordenador, o Paulo Feus, nosso professor, ele organizou um evento super bacana na semana passada, lá na PUC, e aí estava o Marcos Mota, e ele comentou algo que eu sempre soube, que o Sportainment veio dele, mas ele comentou um fato curioso que eu não sabia, que ele registrou isso no NPI. E, de fato, né, muito bacana porque, assim, comunica muito bem, né, o Sportainment é isso, assim, acho que é o esporte com entretenimento e não tem como desassociar. Aí a minha pergunta que eu faço para você, eu tenho 2 perguntas aqui, né? Então eu vou começar pela primeira, depois eu faço a segunda. Como que você enxerga? Isso, inclusive, também foi muito debatido nessa palestra em que ele estava, o ministro Guilherme Caputo Bastos estava também. Foi um diálogo, doutora Isabela, né? Felipe Isabela, assim, foi um diálogo muito bacana entre eles, um diálogo muito rico, e que eles comentavam muito essa questão de a gente não tem como negar e desassociar o esporte do negócio. E, inclusive, o esporte como um produto, ele ganha muito sendo visto assim, dessa forma. Mas aonde que a gente também tem que tomar esse cuidado para que esse crescimento exponencial, ou essa visão muito business, né, muito negócio, muito só dinheiro, né? Dinheiro falando mais alto de tudo, muitas vezes, acaba ferindo os valores, os princípios do futebol, do esporte como um todo, né? Perdão, aqui eu ia dar o exemplo, por exemplo, da Copa do Catar, né? Que foi como sede escolhido, mas será, né? Assim, o que a gente conflitou tem aí? Com direitos humanos. Exato, conceitos que assim, e são princípios, né? São valores, princípios do esporte, são princípios que o esporte tem, desde o COI, né? Na sua carta olímpica ali, tudo bem que tem a questão, né, da regra 50 de ser neutro na questão de se manifestar, mas de ser sempre uma ferramenta de democratização, uma ferramenta de inclusão, de direitos sociais, né? Então, muitas das vezes, assim, se enxerga como um risco, existe um meio termo, alguma medida que poderia fazer para que o esporte se beneficiasse da parte business, né, da parte negócio, mas sem ele perder a essência dele, sem perder o jogo limpo, a integridade esportiva, a ética? Bom, muito boa pergunta. Eu começo dizendo que você foi muito bem no que disse que o esporte ele também tem essa função social. Inclusive, ele está elencado ali no artigo 6º da Constituição como dentro do que se diz em lazer. E não só lá, como na Carta de Declaração de Direitos Humanos, que fala que todo cidadão tem direito ao lazer e ao esporte. Então, não acho que conflite os negócios com o esporte, muito pelo contrário. Talvez um mecanismo de mitigação dessa perniciosidade seja investir no desporto de formação. A gente sabe que no Brasil
tem o lado muito rico do Brasil, mas também tem um lado muito pobre. Então, talvez o Ministério Público, quando averigua alguma irregularidade, se fazer presente nas fiscalizações onde o dinheiro público é aportado, mas não vejo como algo ruim investimento e se tratar dos negócios. Muito pelo contrário, acho que até nas escolas deveria ser tratado como uma matéria do quadro curricular educação financeira. A gente vai aprender como lidar com o dinheiro, nosso próprio dinheiro, muitos anos depois de que a gente começa a trabalhar, por exemplo. Então, se a gente aprendesse a lidar com o dinheiro antes de começar a trabalhar, talvez muito menos pessoas passassem tantas dificuldades. Mas um jeito interessante, eu posso voltar no tema que eu falei um pouquinho na primeira pergunta, que é a própria lei de incentivo esportivo mesmo. Você que me acompanhou no mestrado, sabe que eu sempre falei muito de Luhmann. As pessoas até brincam comigo quando vai falar de Luhmann, eu falei, vou falar de Luhmann. O Luhmann é um sociólogo alemão que ele faz uma conexão muito interessante entre os sistemas que existem socialmente falando. Ele tem uma teoria social teoria dos sistemas sociais que diz o seguinte, que existe conexão entre as coisas. Ele considera a sociedade como se fosse o corpo humano. Assim como o corpo humano tem o sistema digestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, respiratório, etc., e todos os sistemas, eles atuam individualmente, mas precisam de todos para o corpo humano sobreviver. A sociedade é da mesma forma. A gente tem o sistema educacional, tem o sistema jurídico, tem o sistema esportivo. Então, é possível fazer essa conexão entre os três sistemas e evitar a perda desses valores que o esporte tanto propõe e que são a base fundamental de tudo. Pensar também no desporto lúdico, pensar que o esporte não é só competição, que ele também é jogo, ele também é lazer, entretenimento, ele também é sociabilização. Então, acho que a lei de incentivo esportivo, com os projetos, Luhmann sempre falava que, em primeiro lugar, às vezes a gente tem que se irritar com uma situação, observar a irritação que essa situação nos provoca, ver dessa observação o que a gente pode digerir de bom, e dessa digestão a gente devolve a informação final, que é o entendimento do que aquilo provocou uma mudança. Posso dizer, então, por exemplo, do que você falou do Catar, com certeza criou uma irritação no sistema, a Copa do Mundo, porque, de várias maneiras, o Catar falhou em relação aos direitos humanos. Podemos falar da sociedade LGBT, podemos falar das mulheres mesmo, e por que não do lazer, as proibições sociais, proibição de bebida, tudo bem que culturalmente no país não é aceito, mas se eles se propugnam a aceitar um evento internacional, deveria, por exemplo, ter no mínimo uma zona mista, uma zona possível de sociabilização internacional. A ONU, quando existe a Olimpíada, a ONU se faz presente e existe até a trégua olímpica, né? Durante o momento de Olimpíada, se a gente for prestar atenção, existe lá nos Estádios Olímpicos a bandeira do país sede, a bandeira da ONU, e a bandeira da ONU está lá por quê? A bandeira da ONU está lá porque no momento da Olimpíada se fez desde sempre um pacto entre os países de não haver guerra, para os países poderem competir harmoniosamente também. Então, você vê que os valores olímpicos e dos esportes, eles são levados à frente, e a gente não perde porque tem uma mercantilização do produto. A Olimpíada hoje é um grande negócio. Para o país ser sede, ele recebe um aporte bilionário do COI. A Copa do Mundo, o país recebe um aporte bilionário da FIFA. O Brasil mesmo, por mais que a gente tenha alguns elefantes brancos aí com alguns estádios que não são usados, quanto de dinheiro foi injetado, quanto emprego foi realizado. Então, acho que a conexão entre a área pública, a educação e o esporte é onde a gente vai acabar e mitigar esse problema da perda dos valores esportivos. O próprio Vila Nova fez uma publicação no Instagram esses dias, eu achei muito interessante, até comentando em respeito à discussão da reforma tributária. Daí você pensa, pô, reforma tributária, o que tem a ver com o esporte, né? Bom, tem muito a ver. A gente pensar que a Liga Forte União do futebol brasileiro,
pelos integrantes, eles estão com essa briga no Congresso para diminuir o risco da reforma tributária e inviabilizar a recuperação, o desenvolvimento e a contribuição da atividade futebolística no país, por exemplo. A gente pode ver aqui, desde o advento da Lei 14.193 de 2021, a lei da SAF, uma série de negócios se realizou mediante a atração de investidores nacionais e internacionais. Olha, o Botafogo virou SAF, o Vasco virou SAF, o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo, se tornou SAF, todos estão na primeira divisão. O Cruzeiro veio da Série B, já no primeiro ano de SAF, o Vasco, por incrível que pareça, ainda está brigando para não cair. Meus amigos vascaínos não fiquem bravos comigo, mas não sei não. Agora, o Botafogo, desde quando você é conhecido? Você fala, quando que o Botafogo foi campeão? Lá em 92, 93, há muitos anos atrás, e agora está liderando o Campeonato Brasileiro inteiro, de ponta a ponta. O botafoguense acho que nem acredita, muito mais que a gente. Então, isso é fruto de um investimento, não é fruto não é sorte, nada acontece por sorte, isso é fruto de investimento, de seriedade dos stakeholders daquilo ali. Você até... Ai, desculpa, pode finalizar. Pode falar, não, pode. Finaliza, conclui aí o raciocínio. Não, eu ia falar realmente em referência a essa conexão da política com o esporte, porque a reforma tributária afeta os negócios não apenas porque a lei da SAF fez nascer uma nova perspectiva esportiva para os times brasileiros, assim como demonstrar o papel que o futebol pode ter na criação de empregos, na geração de riquezas e na participação do incremento do produto interno bruto, do PIB. Muito se fala do agro, mas o futebol também é um grande gerador de PIB. Toda essa perspectiva originada com a lei da SAF deve ser mantida pelo Congresso Nacional, com a inclusão de atividades desportivas empresariais entre as hipóteses que até são descritas no artigo 156A, parágrafo 6º da PEC 45, para depois, num segundo momento, ser objeto da política tributária específica e adequada. Até como passou a ser desde 2021, com a criação desse regime de tributação específica do futebol. E sem essa inclusão na reforma, vai surgir, evidentemente, uma barreira tributária ao desenvolvimento empresarial do futebol no Brasil. Por esses motivos que a gente pensa, até os clubes, com essa liga forte, vem discutindo bastante isso, que por hora se mantém sob a forma de associação sem fins lucrativos, por medo de não se viabilizar essa reforma tributária que era tão importante para a incrementação da SAF. A conclusão do raciocínio era mais ou menos nesse sentido. Bacana, não, muito legal. Inclusive, assim, você acabou tocando muito no que eu tinha reservado aqui, no que eu tinha anotado, como a segunda e última dúvida aqui para a gente também encerrar. Eu sei que você está aí super na correria, consegui encaixar um tempinho aqui para a gente conversar, que é basicamente assim, você trouxe muito da lei de incentivo ao esporte, algo que você trabalha. A gente fala, quando a gente fala de negócios no esporte, a gente pensa muito também no investimento privado, né, naquele aporte de investidores, de empresas, desde patrocínio, como acordos comerciais, mas às vezes hoje a gente tem a possibilidade da SAF, então realmente um aporte mais, né, de uma forma mais direcionada, com toda uma profissionalização ali para, né, coordenar a forma que esses investidores passam a entrar no esporte. E aí eu te pergunto sobre a lei de incentivo ao esporte, você acha, assim, o que você percebe, se há diferença? Eu fiz uma pergunta muito semelhante, inclusive, para o Pedro Matei, que falou sobre esportes brasileiros, a nacionalidade do esporte, essa identidade nacional, né, a identificação nacional do esporte. Eu faço a mesma pergunta agora, né, se há algum tipo de política ou regra, algo no sentido de que, por exemplo, empresas, clubes, né, com melhor condição, pior condição, ou então outras modalidades esportivas que às vezes estão mais à deriva ali, eles têm um olhar especial, existe uma cota mínima, existe um percentual para ser observado, ou não, vai de cada projeto, a forma como os projetos são apresentados? Bom, como você mesma falou, realmente a lei de incentivo ela traz números importantes para a definição. A pessoa jurídica ela pode dar um aporte de 2%, e agora parece que teve uma reforma na lei para até 7% se forem esportes de inclusão social. Então, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física podem fazer. As pessoas físicas através de doação e as pessoas jurídicas através da renúncia fiscal dos seus impostos. Mas o mais interessante da utilização dessas verbas é que a empresa ela tem a visibilidade também
em cima dessa característica de assistencialismo. Acho que mais seria nesse sentido, assim. Não vejo como nenhum tipo de impedimento, a não ser os requisitos trazidos pela própria lei. O proponente, de acordo com no artigo 3, acho, 5, da Lei 11.438, ele fala que o proponente tem que ser pessoa jurídica de direito público, de direito privado, com fins não econômicos, de natureza esportiva, bem como as instituições de ensino fundamental, médio e superior, que tenham projeto aprovado nos termos da lei. Geralmente, na lei da SAF, o artigo 30, ele fala que é autorizado a Sociedade Anônima de Futebol e ao clube ou pessoa jurídica original captar recursos incentivados em todas as esferas de governo, inclusive os provenientes da lei de incentivo. Cada instituição proponente pode apresentar no Sistema de Lei de Incentivo, SLI, até 6 projetos desportivos ou paradesportivos por ano calendário. Diria assim que o ano calendário termina 31 de dezembro, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Projetos esportivos ou paradesportivos por ano calendário, considerando o número do CNPJ raiz, independentemente de ser filial ou matriz. Mas isso todo mundo pode buscar ali no Manual da Lei de Incentivo ao Esporte, da CENIF, que soletra SENIFE, CENIF. Existem umas outras possibilidades, até a gente conversou disso num outro evento realizado pela Comissão de Direito Esportivo de Brasília, que existe um manual de incentivo de receitas das organizações de sociedade civil, chama MIROSC. Então, um outro manual que é muito pouco utilizado. Os deputados, eles possuem emendas parlamentares para esse tipo de destinação, e muito pouco é buscado, é por desconhecimento mesmo. A gente vê aqui que pessoas físicas podem destinar até 7% do imposto de renda, enquanto as pessoas jurídicas tributadas no lucro real poderão deduzir até 2% do imposto de renda da PJ. Mas, quando você faz projeto de inclusão, você eleva sobremaneira a possibilidade de aproveitamento. E, por mais que alguns vão brigar comigo, que eu vou dizer agora, mas o governo federal hoje, da forma que está, tem uma visão muito de assistencialismo para a sociedade. De uma certa maneira, é importante para o esporte também. Então, por que não melhorar a lei de incentivo esportivo, aumentando as porcentagens nesse sentido? Aí vai um trabalho do legislativo, vai um trabalho da mídia que pode ser educar o legislador nesse sentido, para fomentar o esporte realmente. A gente diz fomento, já no artigo 217 da Constituição Federal, está lá elencado que o governo é responsável pelo fomento, mas como o nosso professor Paulo Feus sempre falou na sala, fomento não é dar o dinheiro, fomento é dar condições de, não basta você dar o dinheiro, e daí entra a fiscalização, a vontade de fazer que o dinheiro chegue realmente no fim desejado, e que os atletas sejam os que se valham realmente dessa possibilidade. Eu não sei se respondi perfeitamente a sua pergunta, mas acho que é nesse sentido que seria a resposta. Não, tá, ó, maravilha, perfeito, Diogo. Deu uma pequena cortada aqui da minha conexão, mas, assim, eu concordo muito com o que você falou, acho que é bem isso mesmo. E não é à toa que, né, dentro dessa linha toda que você fez, toda uma interpretação sistemática, você usou a lei, você usou, né, todas essas questões da própria Constituição, né, então mandamentos constitucionais, vale muito, inclusive, falar isso, né, que a gente tem, existe o princípio que a gente tanto fala da autonomia desportiva, e que para isso, quando uma vez que o esporte, a organização esportiva, ela depende de dinheiro do Estado, via lei de incentivo ao esporte, por exemplo, ela também tem que cumprir determinados requisitos, né? Então não é só o que a gente sempre já está cansado de falar, não é autonomia, não é independência, né? É uma autonomia para se autorregular, mas ter ali o mínimo de requisito para cumprir, o 18A da Lei Pelé, né? Para cumprir, para que ela esteja de acordo, para estar apta a receber esses valores também, né? Ana, doutor, até para complementar esse raciocínio, eu posso deixar aqui nesse podcast as fases que são necessárias para o projeto, do projeto para ser autorizado, né? Primeiro tem a fase formal, que tem o cadastramento, depois tem, segundo passo, a admissibilidade da diretoria de programas e políticas de incentivo ao esporte,
Ali faz uma avaliação da Secretaria Ministerial recomendando a aprovação ou a recusa formal do projeto, depois a admissibilidade da CTLI, que é a avaliação da Comissão Técnica da Lei de Incentivo Esportivo, aprovando ou recusando formalmente o projeto, depois nova fase, arquivamento e publicação no Diário Oficial, sendo recusado o projeto será arquivado, mas em caso de aprovação formal, o projeto seguirá para publicação no Diário Oficial da União. Daí, nesse momento, a entidade deve comprovar regularidade financeira, através da apresentação de algumas certidões que lá na lei está bem definida. A segunda fase da aprovação do projeto seria já que o projeto foi aprovado, daí viria a fase de execução do projeto, que é a fase material. Aí vem a captação do dinheiro com a publicação no Diário Oficial, a entidade proponente ela fica liberada para captar o valor solicitado, devendo o depósito da quantia ser destinado ao projeto, da quantia destinada ao projeto ser efetuado em conta própria do projeto, inclusive. Não vai para a conta do proponente, ele tem que abrir uma conta específica para o projeto, até para depois fazer a prestação de contas. A gente fala que a prestação de contas desse tipo de projeto, ela vem antes de apresentar o projeto para aprovação, porque você errar nesse momento pode ter até algum tipo de punição pelo mau uso do dinheiro, muitas vezes até impedindo a entidade de receber novos aportes de recursos. Segundo momento da fase material é a análise técnica orçamentária. Com o êxito na captação de 20% do valor solicitado, o proponente já pode pleitear análise técnica orçamentária, que vai buscar avaliar os pedidos feitos pela proponente e remodelando se for o caso. Ou seja, você consegue lá fazer um projeto que vai te encaminhar até 2 milhões, mas você não consegue captar esses 2 milhões. O que você pode fazer para não incorrer em erro na hora da prestação de contas? É fazer essa análise técnica orçamentária e remodelar o projeto de acordo com o que foi realmente captado. E daí a fase final é o termo do compromisso. Após a aprovação da análise técnica orçamentária, o ATO, em um prazo legal de no máximo 180 dias, o representante legal da entidade proponente deve assinar esse termo de compromisso, prezando e garantindo pela boa execução e desenvolvimento do projeto. Depois dessa fase do termo de compromisso, tem a execução propriamente e a prestação de contas do cumprimento do objeto parcial. Essas são, depois dessa fase do cumprimento, é a prestação de contas do cumprimento do objeto final. O que é importante é depois a prestação de contas financeiras, informações adicionais, se for o caso, alguns pontos críticos que a gente pode até ressaltar aqui, a não cotação prévia de 3 fornecedores, despesas fora do plano de trabalho aprovado, recurso voltado para o projeto, mas fora da conta própria, falta de documentação comprobatória, como nota fiscal, recibo, etc., ou em estado ruim, ausência de aplicação financeira, isto é, assim que o proponente recebe o recurso da conta de captação do projeto e sabe que este recurso vai permanecer na conta por mais de um mês sem utilização, o proponente deve transferir esse recurso para uma conta poupança. Já se o recurso for ser movimentado em menos de um mês, o proponente deverá fazer uma aplicação de resgate automático. É importante trazer isso, e desculpa até se eu me alonguei um pouco no nosso combinado de tempo, mas achei interessante fazer essa pontuação das fases do projeto de lei, até para que a pessoa que esteja interessada busque sempre um profissional, um advogado, busque sempre um advogado para auxiliar nesse tipo de atuação. Porque de uma coisa boa que você pode fazer, depois sofrer sanções por algo que você está tentando ajudar, é uma coisa muito ruim, além de você desestimular a aplicação do projeto de lei. Acho que mais nesse sentido. Maravilha, Diogo. Muito obrigada. Foi realmente muito esclarecedora. Inclusive, você deu aí uma colinha, né, para quem precisa de alguma forma atuar, precisa de alguma forma dar entrada para algum cliente. E acho que principalmente o grande objetivo do episódio acho que foi alcançado, né? Tratar tanto o aspecto privado quanto o público dessa questão dos negócios esportivos, essa questão de injeção de recursos, né? De aporte de investimentos. E muito bacana também que isso abre o leque também, isso abre
as possibilidades, né, para uma pessoa que tem um cliente, seja organização esportiva, seja, enfim, e até o outro lado, né, alguma empresa que possa também entrar, né, como o patrocinador, existem uma série de coisas, né, que podem ser olhadas, que podem ser endereçadas, e para o mesmo fim, né, para esse fim que de fato é tão, no fim, que vale tanto a pena, né, Necessário, que né? acaba atraindo, e acaba, exato, assim, eu acho que é única modalidade de negócio que tem tantos viés, assim, tantos aspectos que são subjetivos, mas que são diferenciais, como a própria torcida, né, essa paixão que move, independente da modalidade, né, acho algo que realmente movimenta, né, se for pensar os personagens, as figuras que hoje representam, né, esses esportes, somente futebol e outros esportes também, são hoje verdadeiros influenciadores, né, são verdadeiros heróis contemporâneos, como eu costumo dizer, né, e muito obrigada pelas suas contribuições, se quiser pode concluir, pode falar mais alguma coisa. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, muito obrigado, e uma grata satisfação fazer principalmente com você, que é uma grande amiga e, para mim, a melhor advogada desportiva que nós temos no Brasil. Mas para fazer o encerramento de uma forma legal e dar exemplos, até como você falou, conexão do esporte com o entretenimento, a gente pode pensar aí no Ted Lasso, o seriado, que tem o número de camisas vendidas de um time fictício. Então, você pega Uhum. material esportivo, tanto que vende camiseta do time do Ted Lasso, é algo até engraçado. Outra situação interessante é o time do Wrexham, na Inglaterra, que foi comprado pelos atores Ryan Reynolds e um outro americano, que hoje o time até subiu de divisão, então ele tem acompanhado as mídias sociais do time, etc. E por último, mas não menos importante, entender a ligação entre Apple e a Nike, por exemplo. Você acha que a Apple seria concorrente da Nike? A gente, num primeiro momento, pensa que não, mas a gente pensando no público-alvo que se destina o material e os produtos deles, sim. Um Nike Air, por exemplo, custa por volta de R$ 2.500. O que faria uma criança optar por usar um Nike Air de R$ 2.500 ou comprar um iPhone? Então, você tem que gerar a vontade e a necessidade. E o esporte é muito bom para isso. Deixo desde já o meu agradecimento e queria só trazer esses elementos que eu acho, mais que tudo, interessante, para a gente ver a conexão de vários setores e como há receitas possíveis no mercado de uma forma geral. Agradeço e é isso. Um beijo para todos, espero que tenham gostado desse nosso podcast. Muito obrigada, pessoal, que acompanhou mais esse episódio. Depois deixe o seu comentário, curta e siga o Diogo. Comente ali Diogo para a gente trocar Diogo isso, Medeiros no Instagram. Vamos lá, gente. para tirar dúvida, debater, enfim, trazer mais sugestões. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada de novo, Diogo. Até Um mais. grande beijo, Ana.